Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente, nosso coração, neste dia chamado hoje, mais um dia, para meditarmos nas Escrituras, para falar sobre ela. Só o Senhor sabe o prazer que eu tenho no meu coração de vir aqui, gente, para falar sobre a lei de Deus, que é a lei perfeita. Eu não sou perfeita e estou sujeita a muitas falhas enquanto eu falo da lei perfeita. E é por isso que, como os bereanos, tudo que eu for falando, vocês escrevem, vocês correm atrás, é isso mesmo, faz sentido? Deixa eu pesquisar aqui para ver se o que a Lorena está falando é verdade. A Bíblia diz que Paulo, quando ele estava lá em Bereia, eles iam pregando e o povo, os bereanos, iam checando se era aquilo mesmo. Então tudo que eu vou falando, vai checando na palavra, vai perguntando para o Espírito Santo, sabe? Sabe quando dá aquele... Será que é isso mesmo? Senhor, se for isso mesmo, o Senhor me revela. E se não for, o Senhor me ensina a reter só o que é bom. Amém? É um prazer estar aqui, gente, falando da palavra de Deus. Dona Piedade, boa tarde, minha querida. Paz do Senhor Jesus. A senhora sempre por aqui. Deus te abençoe grandemente, viu? Gente, vamos lá. Ontem não deu para eu vir, porque dia de domingo é um dia que a gente serve a Igreja de Cristo aqui no bairro e também passa tempo com a família. Eu queria ter vindo, mas eu não consegui mesmo. Eu ia ficar com as crianças, ia ministrar o louvor e eu quis focar nessas ministrações. Mas eu tô aqui hoje, para a glória de Deus. Nós lemos ontem Josué 13, 14 e 15 e hoje nós lemos o 16, o 17 e o 18. E eu vou falar algumas considerações sobre esses capítulos, amém? Eu espero que seja edificante para você, como tem sido para mim. Primeiro, gente, uma coisa que eu achei muito interessante é que no capítulo 13, Deus vem chamar a atenção de Josué. Deus chama Josué e fala assim, porque Josué já era idoso e o Senhor vem e fala com ele: você está envelhecendo e ainda tem muita terra para ser conquistada. E aí ele vai falar, tá faltando toda essa região, tá faltando conquistar tudo que os filisteus têm, tudo que os jesuritas têm, todo o território dos cananeus, isso tudo é de vocês. Ele fala no 13, versículo 6, eu mesmo expulsarei todos esses povos da terra de diante dos israelitas. Não deixem, portanto, de dar a essa terra a Israel como herança, conforme eu lhes ordenei. Dividam todo esse território como herança entre as 9 tribos e meio de Manassés. Eles, gente, tinham muita coisa para conquistar. E eles tinham conquistado muita coisa já. Só que agora Josué já era velho e Deus, se Deus chamou Josué ali, eu acredito que é porque ele está falando assim, olha, acorda, continua lutando. Se ainda está na sua velhice, está chegando na sua velhice, mas continua lutando, ainda tem coisa para conquistar. Eu dei toda essa terra de Canaã como herança para o povo de Israel. Só que uma coisa que eu estava lendo na Bíblia Strong, que eu achei muito interessante, gente, que eu quero compartilhar com vocês, é que as promessas de Deus para a gente acessar, tem uma participação nossa. Tem uma parte no acessar essa herança que necessita da nossa ação e participação. Para acessar as promessas de Deus, o que é requerido para acessar a promessa de Deus? É requerida a nossa ação e participação. Gente, Deus prometeu para Abraão, essa terra é sua, mas ela não vai vir. Agora eu falando. Deus prometeu para Abraão assim, você vai ter acesso a toda essa campina. Olha, Abraão, tudo isso é teu. Só que a herança não vem de forma automática. Para acessar as promessas de Deus na nossa vida, requer a nossa ação e participação. Mas Deus falou que Jesus falou que estaria conosco todos os dias e que a nossa vida seria uma vida abundante. Eu não estou vivendo uma vida abundante. Então é hora de se levantar, se posicionar e falar, não, eu tomo posse. Eu vou lutar por uma vida em abundância. Eu vou lutar para viver o plano e propósito de Deus nessa terra. Não importa o inimigo que se levante, não importa a situação, a circunstância, por mais amedrontador, terrível, impossível que seja, o meu Deus vai à minha frente e é Ele quem vai me dar a vitória. Só que eu não vou estar sentada. Eu não vou estar sentada enquanto Deus me dá a vitória. Eu vou estar ativa para acessar a promessa de Deus. Josué estava ficando idoso e Deus falou com Josué, vamos, tem muita coisa para conquistar ainda. O que você está achando que já deu? Que você já viveu tudo que eu tinha para você viver?
Não viveu nem um pouco de tudo que eu tenho para vocês ainda. Tem muita terra para ser conquistada. Infelizmente, contando um spoiler do que vai acontecer lá na frente, o povo de Israel aqui, na época de Josué, não conquistou tudo. O território de Canaã, só lá no reinado de Salomão, que Salomão de fato, na verdade Davi, um grande guerreiro, foi conquistando terras, e aí o reino de Israel cresceu para que Salomão, numa época de paz, sempre simbolizando Jesus, né? O nosso Senhor Jesus veio e conquistou tudo para que nós vivêssemos um reinado de paz. O rei de Salém, o nosso Senhor, simbolizado ali através da figura de Melquisedeque, rei de paz, ele veio para nós vivermos isso. Ele já conquistou tudo e agora a gente tem um reinado de paz, né? Então o povo de Israel, eles não acessaram tudo até Davi e Salomão, e infelizmente lá em Salomão, logo depois de Salomão, esse reino é dividido. Ficam duas tribos ao sul e as tribos do norte, mas nós vamos chegar lá. Mas eles não vão conquistar tudo. E isso é muito triste, porque a gente precisa entender, gente, que nós temos que continuar ativos. E aí você diz, nossa, Lorena, mas como continuar ativo se eu já tenho 85 anos? Talvez não seja essa a sua idade, mas era a idade de Caleb. Vamos falar de Caleb? Já tô chegando aqui no capítulo 14, gente. Eu acho muito interessante, antes, rapidamente, que todas essas cidades, que às vezes é tenso ler, né? E a cidade tal, que foi dada à tribo de Judá, e também a cidade tal. Às vezes é mais difícil, mas a gente não pode esquecer que tudo tem que ficar documentado. Tem um propósito. Deus não deixou todas as cidades aqui só para poder encher, desculpa a expressão, encher linguiça. Tudo que está na Bíblia tem um propósito. Deus deixou documentada, essa terra eu dei para o meu povo. Qual terra? Do norte ali, do rio, até onde vai o rio Eufrates, até ali na curva tal, até ali, tudo está documentado, porque é um documento legal. Isso é do meu povo, Deus está deixando escrito. Então às vezes é difícil ler, mas entenda que Deus tem um propósito nessa leitura. E o que a gente tem que entender quando a gente está lendo cada cidade? O que você tem que entender de princípio prático? Deus sempre cumpre as suas promessas. Deus sempre cumpre as suas promessas. Cada cidade, gente, é uma parte do cumprimento da promessa. Cada cidade que a gente lê, e ele deu isso, ele deu aquilo, ele deu isso para para ele, e para o filho de José esse, e tudo isso significa Deus prometeu para Moisés, Deus está cumprindo. Deus prometeu para Abraão, Deus está cumprindo. Lembre o seu coração quando você estiver lendo essas cidades. Deus sempre cumpre a sua promessa. Lembra também que é gradativo. A promessa de Deus para a nossa vida não vem com tudo de uma vez. É gradativo. Necessita de ser conquistada. Como que a gente conquista o que Deus tem para nós, gente? Primeiro, um relacionamento pessoal e íntimo com Deus, para entender qual é a vontade dele para nossa vida. Nós temos as promessas de Deus que estão na Bíblia e tem promessas pessoais, daquilo que Deus espera fazer em nós, através de nós, pelo nosso ministério, pela nossa família. E esse entendimento da promessa pessoal vem por meio do Espírito Santo, da revelação do Espírito Santo. Então nós temos que ter primeira coisa, um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. E uma vez sabendo o que Deus tem para nós e para nossa família, lutar com o Senhor, obviamente, e em obediência para receber essa herança. Ela não vai vir toda de uma vez, mas conforme ela vai vindo, nós vamos obedecendo, e nós vamos agradecendo, e nós vamos vivendo, e nós vamos continuando, lutando pelo cumprimento de cada promessa de Deus na nossa vida. Caleb, gente, que vai falar no capítulo 14, ele recebeu uma promessa de Deus quando ele tinha 40 anos. Ele tinha 40 anos, ele foi enviado ali, né, para a terra de Canaã com outros 11 espias. Então ele mais 11, eram 12 espias ali. Caleb era representante da tribo de Judá e ele foi para poder espionar a terra. Quando ele volta, ele e Josué dão um recurso fortificador para o povo, falando: nós vamos conseguir, nós vamos vencer. E por causa desse discurso, Deus falou que daria para ele terras e daria herança. Só que sabe quanto tempo passou, gente? 45 anos. 45 anos. A gente pensa que Deus prometeu e que amanhã nós vamos receber tudo. A gente pensa assim, ó, Deus falou que vai me dar isso. Deus me prometeu minha família restaurada. Mas amanhã, meu casamento não tá bem. Deus falou ontem que meu casamento vai ser restaurado. O que eu vou fazer da minha vida? Deus falou ontem.
entenda que a promessa de Deus, muitas das vezes, não vai acontecer de imediato. Ela vai acontecendo aos poucos, Deus vai transformando os corações, Deus vai entregando a autoridade. Deus falou que você vai ser uma pessoa que vai alcançar o Brasil e as nações, aleluia! Primeira coisa que você tem que fazer, ser diferença na sua casa. Depois você vai fazer a diferença no seu bairro, depois você vai fazer a diferença na sua cidade, depois no seu estado, depois na nação, depois em outras nações. A gente já quer que Deus cumpra tudo de uma vez, e muitas das vezes não vai ser assim. Muitas das vezes é conquistado gradativamente no decorrer de anos. Então nós precisamos, hoje em dia as pessoas com a internet, né, principalmente, tem muitas pessoas que têm bons ministeriais, e aí do nada a pessoa se torna grande, e isso às vezes atrapalha a gente a entender que o plano de Deus nem sempre vai ser assim. Nem sempre vai ser assim, nem sempre o alcance. A pessoa, vou falar um outro exemplo, Deus falou que você vai ter um ministério que vai alcançar muitas almas, e você vai pastorear uma igreja, e você é só o presbítero na igreja hoje. Calma, mas já se prepara, já fortalece os seus músculos espirituais. Quando chegar o tempo, Deus vai te dar a promessa, Ele vai fazer, você não precisa se esforçar, no sentido de você não precisa arrancar nenhuma porta, sair chutando porta. Você vai se posicionar e obedecer naquilo que Deus te deu hoje. O que Deus te deu hoje? Criança para cuidar? Cuida de todo o seu coração. Banheiro da igreja para lavar? Lave o banheiro com todo o seu coração. Seja fiel no pouco, vai ser colocado sobre o muito. Mas isso vai acontecer de forma gradativa. E a gente, nossa geração, ela é uma geração miojo. Nós queremos que Deus faça tudo rápido. Senhor, o Senhor vai entregar essa cidade, Pará de Minas está nas mãos do Senhor. Então amanhã eu já quero que todos se convertam. Mas muitas das vezes vai ser gradativo, como uma onda que vai passando e alcançando os bairros e as pessoas. Falei Pará de Minas, mas você toma posse aí para a sua cidade. Vocês são de outra cidade também. O que eu quero dizer com tudo isso, gente? Jesus falou com a gente assim: vou lhes contar uma parábola sobre a importância de orar e nunca desanimar. E ele conta a parábola da viúva. É importante que nós não desanimemos. Permaneçamos na promessa que Deus fez para nós. Caleb permaneceu. Ele tinha, gente, 40 anos quando ele recebeu a promessa de Deus. Deus falou para ele assim, ó: naquele dia Moisés me prometeu solenemente: a terra de Canaã, na qual você caminhou, será herança permanente para você e seus descendentes, pois você seguiu o Senhor, o meu Deus, de todo o coração. Olha o que Caleb fala: agora, Josué, como você vê, em todos esses 45 anos, desde que Moisés me disse essas palavras, o Senhor me preservou como havia prometido. Ou seja, eu não morri no deserto, mesmo quando Israel vagava pelo deserto. Hoje eu estou com 85 anos, continuo com a mesma força, continuo forte, como no dia em que Moisés me enviou, e ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. Uau! Passou 45 anos e eu tenho 85 anos. Eu tenho a mesma força de que quando eu saí, quando eu estava ali, quando eu saí para poder espionar a terra. Raquel, tem orações que são respondidas imediatamente, assim como a do servo de Abraão, verdade. Outras vão demorar, mas o fato é que todas são respondidas. Assim são as promessas do Senhor. Precisa ser obediente e confiar, porque Ele é fiel. Aleluia! Isso mesmo, Raquel. A gente não precisa, gente, confiar. Caleb confiou no Senhor. E Deus deu para ele uma força descomunal. Que como que um senhor de 85 anos tem a mesma força do que um jovem de meia idade ou uma pessoa de meia idade de 40? Ele com 85 falou: eu sou capaz de ir e de conquistar essa terra. E Deus de fato faz aquilo que ele prometeu. E Deus permite que Caleb receba uma porção da terra, uma boa porção da terra. Gente, nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Nem sempre vai ser rápido. Abraão demorou 25 anos para receber o filho da promessa. Ainda depois precisou de entregar, né? Graças a Deus, pela graça de Deus, Deus guardou Isaac.
Nós vemos José, que ficou ali 15 anos. Davi também, se eu não me engano, foi de 15, 17 anos, eu me lembro especificamente. Quantas pessoas, o ministério do nosso Senhor Jesus, que só foi começar aos 30 e durou 3 anos e meio apenas, morreu no meu e no seu lugar. Gente, não é rápido. Não vamos achar que Deus vai fazer as coisas no nosso tempo, mas vamos confiar que se Ele prometeu, Ele vai fazer. E aí você pensa, mas quando acontecer, será que eu vou conseguir aproveitar daquilo que Deus vai fazer? Vai. Você vai ter saúde para aproveitar, vai ter vida para aproveitar, vai ter força para aproveitar como Caleb. Mas para isso nós temos que ter fé, confiar, declarar, permanecer, mesmo no dia mau. Caleb viu muita praga, né, gente? Conforme eles foram andando lá no meio do deserto, ele viu gente morrendo, gente praguejando, gente querendo fazer rebelião, gente no meio do caminho reclamando, mas ele permaneceu. Nós precisamos permanecer. Vai ter dia que as pessoas vão falar assim, olha, eu acho que seu marido não muda não, viu? Sério mesmo, aquele homem ali, dureza de coração terrível. Eu acho que essa doença aí, muito difícil de curar. As chances são pequenas. Aquele filme Fé para o Impossível, eu não vi ele ainda, mas eu vi uma pessoa falando sobre ele. Que a moça que passou por um atentado, né? Foi espancada por um morador de rua, a protagonista. E os médicos falaram, ela tem 99% de chance de morrer. E Deus usou o 1%, gente. E ela sobreviveu e Deus guardou ela para que ela não tivesse sequelas. Olha só, às vezes não vai ter nem 1%, vai ser zero, a possibilidade humana vai ser zero, mas para Deus nada é impossível. Nós só temos que permanecer confiantes, entenda que Deus vai te dar força. É o que o povo não estava entendendo muito bem, que nós vamos ver lá no capítulo 17, o povo de Manassés estava lá, falando, os cananeus estão determinados a ficar, nós não conseguimos lutar contra eles. É engraçado até que eles chegam, pulei o 15 aqui rapidinho, e o 16 vai falar um pouquinho sobre a divisão de terras. No 17 eu achei uma coisa interessante, que os descendentes de José foram atrás de Josué para falar, por que você nos deu apenas uma porção de terra como herança? Deus nos fez um povo tão numeroso. E aí Josué responde, se vocês são tão numerosos, por que vocês não tomam posse das regiões montanhosas de Efraim? E aí eles falam, mas lá é uma região, é até grande, mas lá tem cananeus, tem o povoado ao redor do vale de Jezreel, tem carros, eles são muito fortes, eles têm carros de guerra, eles têm carros com rodas de ferro, são fortes demais para nós. Tá vendo a diferença, gente? Isso mesmo, Raquel, a gente tem que agarrar no 1%. E vai ter situação que não vai dar nem 1%. Vai ser o diagnóstico do homem vai ser 100% morte. Mas para Deus nada é impossível. Gente, o povo de Manassés estava chegando ali para Josué falando, nós somos um povo tão numeroso, você nos deu uma terra tão pequena. Quando eu estava lendo isso, Deus falou ao meu coração. Eu só tenho que lembrar a frase exata. Eles queriam, gente, receber aquela terra das mãos de Josué. Nós somos um povo grande, nós precisamos de mais terra. E aí Josué fala com eles, se vocês são tão grandes, por que vocês não vão lá e lutam e conquistam as montanhas? E aí eles falam, porque o povo que habita lá é muito forte. Mas Deus falou comigo enquanto eu estava lendo isso. Você deve lutar para conquistar o que eu já te dei. Às vezes a gente pensa que as coisas vão vir, vão cair do céu. E claro, gente, se a gente estiver em lugar de obediência, Deus vai fazer com que as bênçãos corram atrás de nós. Mas vão ter lutas espirituais que nós vamos ter que nos posicionar e falar, eu luto essa luta. Sabe, se a gente agir no natural, eu vou criando meus filhos automaticamente. Deixa eu te falar, se você não for intencional na criação dos seus filhos, ainda antes que eles envelheçam, eles já estão longe do caminho de Deus. Se nós não formos intencionais para cuidar dos nossos filhos, do que eles veem, do que eles ouvem, com quem eles andam, de falar, hoje é Bíblia, vamos ler a Bíblia? Eu não quero ler a Bíblia hoje, mas tem que ler. Sentar com os pequenininhos, contar da palavra. Se a gente não for intencional para conquistar o território, depois não adianta falar, mas está tão difícil criar filho hoje em dia.
Tá tão difícil hoje em dia, porque o inimigo ele levanta e é tão difícil criar filho. Olha que o povo de Manassés era um povo grande e forte, e eles estavam falando que o que eles tinham era pouco. E o que Deus falou no meu coração quando eu estava lendo isso era: se você está achando que é pouco que você tem, então levanta para você conquistar mais. Levanta e luta. Levanta, se posiciona para lutar. Deitado na rede da sua casa que você não vai conseguir. Eles acharam que eles iam receber uma terra por sorteio. Deus dividiu as terras que eles haviam conquistado por sorteio. E eles estavam falando: nós queremos mais terra. Se você quer, então lute. Quer mais? Lute. Lute em oração, lute em intenção, lute em declaração, lute em jejum, lute. E eu não tô falando, gente, a nossa salvação não é conquistada por meio das nossas lutas e sabe aquela coisa de paguei o preço. Não, Jesus pagou o preço. Mas nós temos que entender que tem coisas que Deus já nos deu em acesso. Heranças. A Bíblia diz que nós temos acesso a toda sorte de bênçãos espirituais. Às vezes a gente só não está acessando por imaturidade espiritual e por falta de posicionamento, de coragem e determinação. Deus já falou com você que você pode, que é seu, que você vai conseguir, mas tá tão difícil, eu não sei se eu dou conta, eu sou tão pequena, eu sou tão falha, eu não sei se eu dou conta. Não, Deus falou que eu vou ser uma ministra do evangelho, que eu vou pregar, mas eu não consigo falar como Moisés, eu não consigo. E aí Deus está falando: consegue sim, se posiciona. É tua, a herança é sua. É só você ir lá e acessar por meio de Jesus. Eu queria, antes de terminar, o capítulo 18 vai falar um pouquinho também, depois eu falo do capítulo 18. Eu queria falar um pouquinho do capítulo 15, muito rapidamente, sobre Axa. Eu já preguei sobre essa moça, não sei se a pronúncia é Axa ou Axa. Eu vou chamar ela de Axa. Axa era a filha de Caleb. Caleb entregou a filha dele para Otoniel. Inclusive eu já preguei sobre ela antes. E inclusive Otoniel, eu quero até pesquisar aqui que eu estou me lembrando agora dessa mensagem. Ele entra como um tipo de Jesus. Eu vou até pesquisar. Estou ligando o computador aqui. Otoniel entra como um tipo de Jesus, uma tipologia de Jesus. Só um minutinho, gente. Caleb deu a filha dele, Axa, para Otoniel. Otoniel, significa leão de Deus. Quem que é o leão de Deus, gente? Quem é o leão da tribo de Judá? Nós sabemos que é o nosso Senhor Jesus. Ele significa Deus é o meu poder ou força de Deus. Então Otoniel simboliza Jesus. Caleb deu Axa para Otoniel. Então eu já estou entrando aqui num monte de analogia. Nós vamos entender Caleb como Deus Pai, que entregou para Jesus uma noiva, uma esposa, que é a igreja. E o que acontece? Quando Axa se casou com Otoniel, ela insistiu para que ele pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, aí a Bíblia diz, Caleb lhe perguntou: o que você quer? Então, agora, porque a princípio, Axa tinha pedido para Otoniel pedir para Caleb, mas aqui a gente está vendo que ele pergunta para ela. Então, primeiro a gente vê que existia ali nela um respeito, uma honra ao marido dela, um respeito à autoridade dele sobre a vida dela, né? Nós falamos muito sobre isso, sobre submissão, por mais que as mulheres não gostem de ouvir, mas eu vou continuar falando porque é bíblico e a gente não pode deixar de falar sobre isso. Ela entende a autoridade dele e ela insiste com ele para que ele peça a Caleb um presente, um campo. Mas aí quando ela encontra com o pai, o Caleb pergunta para ela: o que você quer? E ela responde: quero mais um presente. Porque olha só, então vamos entender aqui, pela minha interpretação. Otoniel de fato pede para Caleb um campo e ele concede. Mas aí, ousadamente, aquela mulher chega para o pai e fala para o pai: pai, eu quero mais um presente. O Senhor me deu terras no deserto. Agora eu peço que também me dês fontes de águas. Vocês já entenderam tudo, né? Por meio do Espírito. Ela desceu ali
do jumento. E ela fala para o Caleb: pai, você me deu terras no deserto, mas agora eu também quero fontes de água. E a Bíblia diz que Caleb então deu para ela as fontes superiores e as fontes inferiores. Gente, isso aqui dá uma pregação de 2h30, mas o Espírito Santo vai revelar para você. Se aprofunda nessa palavra. Pergunta para o Senhor: o que quer dizer isso? O Senhor vai revelar. Eu não vou entrar não, porque eu acho que vocês têm que procurar. Procurem. Deus já tinha dado para ela, o pai já tinha dado para ela o deserto. Mas agora ela está falando: eu não quero só o deserto, eu quero fonte de água. E ela, uma vez que ela pediu, Deus entregou para ela. Caleb entregou para ela as fontes superiores e as fontes inferiores. E eu vou pedir para vocês, quando vocês meditarem nessa palavra, vocês que vão ver esse vídeo depois, vocês que estão vendo agora, quando vocês meditarem, peça ao Senhor que revele. E quando Ele revelar, por favor, me manda mensagem. Me manda mensagem aqui no Instagram, no direct. Quem tem meu WhatsApp, manda lá no WhatsApp, no grupo da leitura bíblica. Mas manda mensagem. Escreve aqui no comentário. Compartilhe o que você entendeu. Porque o Espírito Santo, do mesmo jeito que Ele revela a mim, Ele revela a cada um que busca o tesouro escondido na palavra. Só quero dizer uma coisa: nós temos que ser como Axa, que pede. Jesus falou assim: quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, abrir-se-vos-á. Aleluia. Para terminar, o capítulo 18, Josué disse para os israelitas o seguinte: olha aqui, ó, deixa eu ler o início. A terra estava sob o controle dos israelitas agora, e toda a comunidade se reuniu em Siló e armou a tenda do encontro. Glória a Deus. Mas ainda restavam 7 tribos de Israel que não haviam recebido porções de terra. E aí Josué disse aos israelitas: até quando vocês vão esperar para tomar posse do restante da terra? Lembrando que tomar posse, gente, não era só vamos lá e vamos entrar e vamos morar. Eles precisavam lutar. A terra já é de vocês. Tô até com uma imagem aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha aqui. É como se Deus estivesse falando assim: ó, essa terra ali, ó, é de vocês. Só que eles não podiam só chegar e habitar. Tinham pessoas morando nas regiões montanhosas. Então, para eles subirem as montanhas, para eles habitarem nessas regiões, eles precisavam se posicionar e lutar. A mesma coisa conosco. A terra já é sua, a herança já é sua. Jesus já conquistou. Raquel, é isso. Dai-me de beber, já me lembrei da mulher samaritana. Ele é a fonte de água viva. Jesus é a fonte de água viva. Glória a Deus. A terra está aí para ser conquistada. Deixa eu te falar, os seus filhos pertencem ao Senhor Jesus. Sua família é dele. Talvez você está dizendo: meu marido não se converte nunca, meus filhos estão nas drogas. Mas tá bom, o que importa é que a salvação é individual. Não, a salvação é individual. Mas Deus diz: quem crê. A Bíblia diz: quem crer no Senhor Jesus será salvo, tu e a tua casa. Não aceita menos do que meus filhos na presença do Senhor. Luta por eles em oração. Toma posse da herança. Tudo que está em Deuteronômio 28. Que nós seremos bem-sucedidos nos nossos negócios. Que a nossa casa vai ser bem-sucedida. Que os nossos celeiros vão ser fartos. Que até o fruto do cesto e da maçadeira, das coisas que nós fazemos em casa, a comida, a alimentação, a nossa saúde, tomemos posse da herança. Jesus conquistou tudo para nós na cruz, gente. E eu não estou falando esse evangelho que tudo é seu, que vai ser uma vida boa, que nunca vai ter problema. Não é esse evangelho. Nós sabemos que as tribulações vêm. Tomar a Deus que não seja por pecado, porque a gente sabe que tem deserto que vem por pecado, mas tem deserto que vem para fortalecer. Eu gosto muito da passagem que Paulo vai dizer: eu me gloriarei nas minhas tribulações, nas minhas fraquezas, porque quando estou fraca é aí que eu estou forte. Mas nós vamos chegar a um tempo que nós vamos entender também que nós vamos passar por honra, seremos honrados, Deus nos abençoará, e aí nós vamos dizer: Senhor, eu sei o que é ter fartura e sei o que é passar necessidade. A gente tem que ter essa maturidade de conseguir viver ambas as situações, em fartura e às vezes também em necessidade por processo.
mas em todas as coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, enquanto você pode, toma posse. Deus já prometeu que o filho é teu, que você vai engravidar, que você vai sair dessa região de esterilidade. Então você já é mãe, já se considera mãe. Eu já tenho meu filho, já creio, já põe a mão no seu ventre e fala: Deus me fará uma alegre mãe de filhos. Que Deus prometeu, já vive como se fosse. É tua, a terra é sua. É só ir e conquistar. Amém? É isso que eu tinha para falar no dia de hoje. Eu espero que tenha edificado vocês. Vamos posicionar, gente. Que Jesus conquistou para nós na cruz, tudo que Ele passou naquela cruz. Não foi pra gente viver uma vida superficial nele. Não foi pra gente não ver o sobrenatural. Não. Jesus conquistou. Jesus derramou todo o sangue dele para que nós fôssemos uma igreja triunfante sobre o diabo, sobre as trevas, para que o Brasil seja do Senhor Jesus. E nós declaramos isso. O Brasil é do Senhor Jesus. Vamos tomar posse dessa herança. Isso é fé. Amém, Raquel. Jesus te abençoe grandemente. Obrigado por ter ficado aqui até o final, viu? Deus abençoe você também. Tenha um resto de dia abençoado. E até amanhã, gente. Se assim Jesus permitir. Amém? Com Deus.